Oi pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Eu adoro estatística e os dados estatísticos são frequentemente utilizados para fundamentar análises e opiniões, embora também com frequência sejam muito mal empregados e muitas vezes mal compreendidos. Veja, por exemplo, o conceito aparentemente simples de média, que tem sido muito mal utilizado para fundamentar análises e opiniões. Vejo muitos textos técnicos, inclusive, utilizando as expressões valor mais verdadeiro, valor desconhecido, valor mais provável para fazer referência à média, quando na verdade a média é apenas uma referência em torno do qual as medidas flutuam. Para você se convencer disso, pense, em primeiro lugar, que a média não é uma medida, ela não exprime uma realidade, é apenas uma referência. Pense num experimento muito simples da moeda cara ou coroa, em que você associa o número 0 à cara e o número 1 à coroa. Se você jogar a moeda um número suficientemente grande de vezes para o alto, metade das vezes ela vai ser cara, 0, metade das vezes ela vai ser coroa, 1, resultando na média meio. Pois bem, se tem um valor que não vai sair no experimento da moeda, é justamente o meio. Ou vai sair 0 ou vai sair 1. A média nunca vai ser realizada fisicamente. Em segundo lugar, exatamente por ser apenas uma referência, a média não é uma medida de normalidade. Esse é um outro equívoco. Quando a gente diz que o tamanho médio da população brasileira é 1,70 m, não é o mesmo que dizer que uma pessoa que tem 1,80 m ou outra que tem 1,55 m não são normais, porque os dados flutuam normalmente em torno do valor médio. Além disso, a média também flutua e a média também tem erro. Pense num experimento muito simples. Você está jogando o OR e joga o dado 3 vezes e tira 3 vezes o número 6. Nesse experimento, a média vai ser 6. Jogue de novo os dados e você tirou os números 1, 2 e 3. E a média agora é o número 2. Veja que os dados obtidos e o número de vezes que você repete aquela medida ou experimento afeta o resultado final da média e, portanto, existe uma incerteza toda vez que você calcula a média. Para piorar, as médias dependem de realidades locais, porque podem depender de muitas outras variáveis. Por exemplo, a altura média da população na Suécia não é igual à altura média da população no Brasil, assim como dentro do Brasil, a altura média da população no Maranhão não é a mesma altura média da população no estado do Rio de Janeiro. E dentro do estado do Rio de Janeiro, a altura média da população em Campos não é a mesma altura média da população da cidade do Rio de Janeiro. Portanto, não é possível desvincular a média do contexto em que ela foi calculada. Para piorar, as médias mudam naturalmente ao longo do tempo, por efeitos naturais, dinâmicos. Pense, por exemplo, no lixo urbano. Durante o fim de semana, tem menos papel e mais latinha de alumínio, porque os escritórios estão fechados e as pessoas estão fazendo churrascos e tomando cerveja. É por isso que faz sentido monitorar a evolução da média ao longo do tempo durante a pandemia, por exemplo, para ver se as flutuações em torno da referência estão sendo deslocadas para valores mais altos ou mais baixos, indicando um agravamento ou um arrefecimento da crise pandêmica. Um dos exemplos mais claros de mau uso das médias para fazer análises é a análise do tempo nos jornais da televisão brasileira. Se você perceber, parece sempre que choveu mais do que devia, segundo as análises que são propostas. Mas essas análises ignoram, de maneira geral, que no Brasil chove cerca de uma vez a cada 4 dias, de maneira que o percentual ou a média das chuvas é muito afetada exatamente pelos dias em que não choveu. Além disso,
você precisa considerar que a intensidade da chuva muda. Às vezes cai um chuvisco, às vezes cai um toró. E não há nada de anormal nesse fato. Além disso, o efeito maléfico adverso de uma chuva intensa não depende só do volume de água que caiu sobre a Terra, mas depende também do intervalo de tempo em que aquele volume atingiu a Terra. Depende também do local em que aquela chuva atingiu o solo, porque cada local tem uma infraestrutura diferente. E como a intensidade das chuvas muda naturalmente, todo ano temos enchentes em vários locais do Brasil. Portanto, enchente é um efeito absolutamente normal. E desconsiderar que isso é normal consiste num erro grave da análise, inclusive político, que muitas vezes ignora que vai chover em algum momento bastante e que isso vai causar enchentes. Pois é, com base nisso tudo aí que a gente conversou, fique sempre atento toda vez que você usar uma média para fazer uma análise ou uma opinião. Não descontextualize a média, entenda que ela é apenas uma referência que indica a flutuação dos dados em torno de um ponto. Não se deixe enganar pela superficialidade da análise dos dados estatísticos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.